Fala, irmãos, a paz de Senhor Jesus. Então, esse áudio aqui tá voltado para a liderança, tá? O que tem acontecido com as congregações, tá? A gente sabe que a situação tá difícil lidar com tantas, né, problemas envolvendo o ministério de louvor, envolvendo outros líderes, tá? Então a gente sabe que existe um histórico que já não é de hoje, mas principalmente recentemente a gente tem visto isso muito à tona, tá? Muito sendo, você vê nos últimos anos quantos pastores aí entraram em depressão, tá? E então assim, como lidar com isso, tá? Primeira coisa, tá? É você estar firme na rocha, tá? Você seja membro, seja uma pessoa que no momento não está congregando, né? Seja um líder, né? Você tem um cargo de pastor, né? A palavra deixa claro, né, que Jesus separou para apóstolos, outros profetas, outros, né, mestres, pastores, né? Então assim, seja lá qual for o cargo que Jesus te entregou, tá? A primeira coisa é você estar firmado na rocha. Você está firmado na rocha, mas ao decorrer do tempo, dependendo das suas atitudes, seja ela por influência externa ou interna, né, você pode acabar se encontrando sem perceber e já não está mais firme na rocha, porém está de pé, porém você está firmado numa areia. E se vem um vento, e o vento derruba a casa que está sobre a areia facilmente. Então você precisa, tá, fazer uma análise em que situação você está, tá, e você buscar em Deus para você estar novamente ali firmado na rocha, tá? Você está confessando os pecados diariamente, né? Recebendo a ajuda de outros irmãos também, né? Desabafando, né? Pedindo oração, né? Você, se tiver que dar um tempo, não digo dar um tempo no sentido pronto, né? Não vou mais pregar, não é isso, tá? O que é dar um tempo, cara? Você, ser humano, você tem que focar na sua família. Sua família é o primeiro mistério. Então, se você não está bem, logo a sua família, ela vai estar sendo afetada com isso. E também as pessoas que estão ali, tá? Conforme Jesus falou, Pedro, pastoreia meus cordeiros, tá? Pastoreia minhas ovelhas, tá? Então assim, como que você vai pastorear se você não está bem? Então você precisa ir, tá? Para passar por um conserto de Deus, tá? E para isso, não é o momento de você estar em posição de ataque. É o momento que você vai ter que ter suas forças renovadas, tá? Então você vai ter que realmente, sabe, tirar um tempo ali, né? Puxa, eu tô aqui de frente liderando, pregando, sei lá, cantando, né? Você vai tirar um tempo, tá? Para sair, né, de frente ali da guerra, tá? Porque quando o soldado tá ferido, ele precisa passar por uma recuperação. Ele não pode estar, né? O soldado tá todo ferido ali, né? E pronto, vem outra guerra, né? Não dá, entendeu? Não tem corpo que aguente, entendeu? Então você precisa, né, tirar um tempo ali para ter as feridas saradas, até chegar o momento que você vai estar pronto. Aí você vai estar pronto para a guerra novamente, você vai. Só que dessa vez você vai conseguir se sair melhor do que a outra. E se acontecer de novo, você já sabe, você já aprendeu. Você vai novamente, né, passar, né, pelo conserto de Deus, ter as feridas saradas, tá? Então, primeira coisa é isso, tá? Você tem que ter esse entendimento. Se você não entender essa primeira parte aqui, não vai adiantar nada as outras coisas que vão ser ditas aqui, tá? Então, primeiro você tem que entender isso. Então, assim, o que deve ser feito depois, tá? Olha, existem vários estilos, né, de denominações, né, de formas de liderar, de formas de aplicar ali, né, uma lei, tá? Então assim, a gente sabe que tem denominações que têm leis severas ao ponto de condenar aquilo que a Bíblia nem condena, ou seja, eles já acabam saindo da sã doutrina, ou seja, além da sã doutrina, né, eles colocam, né, não é que saiu da sã doutrina, mas eles acabam que tem essa doutrina, porém colocam doutrina de homens, lei de homens. Uma igreja mega rigorosa ao ponto de cobrar, exigir aquilo que a Bíblia não exige,
ou condenar aquilo que a Bíblia não condena. Então, assim, você tem que rever se sua forma de liderar está caindo nesse erro, entendeu? E você tem que rever também se a forma de liderar está sendo a famosa, né? Sabe, a igreja de porta larga, né? Você deixa a pessoa fazer o que quer mesmo, é isso aí, são jovens mesmo, né? É assim, é coisa de homem mesmo, né? São novos tempos, né? E não tem como controlar, né? Ou seja, você, né, não traz o ensino, você não cuida, né? Você ignora a responsabilidade que você tem e você deixa as coisas acontecer, não traz ali uma exortação, não aplica ali uma lei, tá? Para haver realmente, tá, uma ordem na congregação. Se você está nessa situação, cara, você tem que mudar para conforme o fundamento do evangelho, tá? Então, assim, você tem que ver qual situação você tá? E a questão do ministério de louvor, tá? O que eu percebo claramente é que muitas pessoas ela tem aquele negócio, né, de eu tenho que botar porque tá precisando, tem que ter um violão. Hoje em dia não tá tão em alto o violão, né? Mas tem que ter ali um tecladista, um baterista, né? Não pode ser assim, entendeu? Não pode. Porque as coisas de Deus elas têm que ser feitas, tem que ter um direcionamento para tudo. Não pode chegar qualquer um ali, né? Só porque é cristão, se converteu, sei lá, já se batizou, né? Ou, sei lá, entendeu? Né? Ou porque você viu alguma outra igreja tocou, fulano tocou, né? O culto foi benção. Não pode ser assim, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá? É só você ver, tá? Né? O exemplo, tá? Que tem na palavra de Deus, exemplo de pessoas que foram usadas por Deus, mas, né? Depois, né? Então, assim, esse argumento de que foi usado, de que foi bênção, de que vai ajudar, isso não é suficiente, tá? Isso aí não vai definir. Você tem que ter uma direção. Você não pode botar qualquer um ali, tá? Tem que haver um limite. Tem que saber dizer, não, puxa, aqui é uma congregação pequena, aqui tem tais instrumento. Não dá, não tem condição de ter 5 músicos, né, no mesmo instrumento ali, tá? Não tem, entendeu? Até porque como você vai, né, monitorar isso tudo? Uma quantidade tanta de pessoa, né? Então, assim, você tem que ter essa questão da inteligência, né? E você entender ali. Você vê que os apóstolos, tá? Eram vários apóstolos ali, tinham ali os discípulos deles, ajudantes, né? Então eles não faziam tudo sozinho, tá? Só que eles tinham pessoas para ajudar, que eram pessoas altamente não vou dizer de confiança, né? Porque a gente só deve confiar em Deus. Maldito é o homem que confia no homem. Mas eram pessoas que estavam ali por uma direção de Deus. Paulo não enviava fulano porque eu achei fulano, né? Fulano é uma benção, né? Pronto, eu vou enviar fulano. Paulo, se ele escolher fulano para alguma função, tá? Não vou dizer todas as vezes porque ele era humano, tá? Ele com certeza errava, mas eu imagino que muitas vezes, tá? Era da direção da parte de Deus. Ele tinha um discernimento ali, ele tinha uma intimidade com Deus que muitos hoje não têm. Inclusive eu, tá? Não estou me colocando numa situação semelhante ao apóstolo Paulo, não. E não só o apóstolo Paulo, como os outros apóstolos, né? O mais famoso é Paulo, né? Mas a gente sabe que os outros, eles eram, tá? São muitos apóstolos, né? Usados por Deus, né? Realmente com um compromisso com a palavra, não somente o apóstolo Paulo. Então, assim, você não pode, né, botar qualquer um para fazer uma função só porque a pessoa vai ajudar, vai ser bênção. Você não sabe se a pessoa não tem estrutura para isso. Lá na frente a pessoa ela pode acabar atrapalhando, pode ser uma pedra de tropeço, tá? Então a pessoa tem que ter um preparo, né? Então hoje se dá muito valor, né, tipo assim, temos que botar alguém nisso aí, mas não se dá valor em preparar a pessoa. Será que a pessoa está preparada para isso? É meio que você se responsabiliza, olha, né? A pessoa, a gente prega, se a pessoa não ouve, né? Então não posso fazer nada. Não é assim, entendeu? Se você vê que a pessoa não está tendo fruto, não está crescendo na graça, no conhecimento da palavra, essa pessoa não está em condição de estar exercendo uma função. Ela não está. Mas ele é músico, não está, entendeu? Não está em condição de exercer essa função, tá? Então a pessoa ela tem que passar ali por uma transformação, passar por um processo, tá? Tem que ter um processo seletivo para a pessoa estar atuando na obra de Deus,
tá? É óbvio que eu não vou ser, né? Óbvio que o ideal era que todos, tá, tivessem casado, tá? E obviamente a gente sabe, não cometendo pecados imorais, tá? Então a gente sabe que uma coisa que acontece até com casado, mas principalmente com solteiros, é a questão, né, da cobiça, né, da pornografia. Tá? Ou pior, né, que é a questão da pessoa já, né, se envolver nem com uma, com outra, né? Então assim, é uma situação que só que a gente não tem como monitorar, saber de tudo. Mas você sabe, as coisas vão chegando até seu ouvido. Você vai ver qual é a índole da pessoa. E obviamente, né, a pessoa está lutando ali contra um vício. Está lutando contra a pornografia. Né? A gente sabe que é meio que... É muito difícil hoje você encontrar alguém que não esteja passando por essa luta, principalmente se for solteiro. Então assim, a pessoa tem que passar por um acompanhamento. Tá? O ideal é que não tivesse passando por essa situação, mas eu não vou ser hipócrita aqui e chegar pronto. Então essa pessoa ela não está apta para estar, né, de obreiro ou para estar de músico, né? Porque ela está cometendo um pecado. Sabe por quê? Porque se a gente faz isso, estaria sendo injusto. E a outra pessoa que, vamos supor que ela não cometa esse pecado, mas ela pode estar cometendo um pecado ali, né, de falta de liberar perdão, de inveja, né? E aí? Será que não é grave também? Tá entendendo? Então assim, né, a gente tem que ter um direcionamento, uma sabedoria, senão a questão não é chegar pronto, fulano fez isso, fulano não vai servir. Senão você mesmo não vai estar pregando, nem eu estaria aqui, né? Então tem que ter um bom senso, tem que ter realmente, tá, fazer uma avaliação, entender a situação, tá? Se a pessoa está se esforçando, se a pessoa... Ou se a pessoa está ali e, tipo assim, não tem temor a Deus. Ela quer realmente, né, fazer o que é errado mesmo, né? E não se esforça para lutar contra isso. Então, assim, precisa ser a liderança, ela ter esse cuidado, entendeu? É preciso ter esse cuidado, né? Se você sabe, pô, mano, fulano e tal, namorou fulano, mas daqui a pouco namorou outra fulana, né? Eu já tenho um histórico que, pô, tem algo errado, né? Uma pessoa que tem temor a Deus, ela não ia ficar, né? Tá um pouquinho com uma aqui, daqui a pouco tá com outra, tá com outra. Então assim, é uma coisa que a pessoa, ela tá com uma falha de caráter, tá? Ela não tá se esforçando contra isso, tá? Então assim, é uma situação que você vê que essa pessoa não tá apta. Ela precisa passar por um processo. Ela não está pronta ainda para estar servindo, tá? Então assim, as coisas vão chegando ao ouvido. Você sabe, ó, se o pregador tal, se o líder tal, o obreiro tal, né? Você sabe, entendeu? As coisas vão chegando ao seu ouvido, ou você vai vendo. Obviamente tem que se considerar a questão da calúnia. Pode ser uma calúnia, uma acusação mentirosa, uma difamação, tá? Então assim, aí você tem que averiguar, né? Mas, né, a gente tem que... Não pode ser algo assim que pronto, né? Pronto, né? Qualquer um aqui que... É igual aquela famosa clássica história que fulano na igreja é uma benção. Em casa a pessoa maltrata, a pessoa grita, né? A pessoa tem uma atitude nada cristã, né? Não pode deixar que isso continue acontecendo. Se você sabe que está acontecendo isso, que a pessoa tem essa índole, tá? Ela não está apta para ter aquela função. Ela precisa, tá? Passar por uma transformação, se ela quiser. Então assim, tem situações, tem uma situação que eu ouvi, né, que a pessoa falou que o pastor, né, eu não lembro exatamente o que aconteceu, eu sei que o pastor tirou todos os instrumentos musicais e ficou sem músico. Ficou um ano assim, ficou um tempo assim, tá? Uma situação que a pessoa me contou. Uma situação recente, tá, que eu sei que está acontecendo por aqui, é de que os músicos da casa, né, de uma congregação que não estão tocando. Houve uma situação lá de uma acusação, aí eu não sei se foi calúnia, se foi, assim, eu tenho que saber os dois lados, né? Então assim, obviamente eu tenho lá minha suspeita e tal, mas não tô aqui para dizer quem tá certo e quem tá errado, entendeu? Mas houve uma situação que o pastor, a liderança, né, foi tomada e olha, ninguém vai tocar, pronto, playback. Aí, botava um irmão ali, né, sei lá, de outra igreja, algum conhecido ou alguém ali para tocar. Às vezes ficava, sei lá, só
sei lá, bateria e violão, sei lá, entendeu? Então assim, era uma coisa que estava incerto, podia ser um playback, ou bateria e violão, mas os músicos da igreja não estavam tocando, porque a liderança viu que a coisa chegou no nível muito, olha, realmente, né, não tá dando mais para tolerar, e aí vai ter que ser aplicada essa correção aqui, para botar o trem nos trilhos, entendeu? A liderança tomou uma atitude correta. Então assim, deixou muita coisa a passar, tá? Talvez não saber de tudo, tá? Também por culpa de pessoas que também não informavam, tá? A pessoa tem a obrigação de informar, se ela sabe, ela tem que passar, entendeu? Não pode ficar escondendo, entendeu? Tem que ser passado isso, tá? Você pode até chegar pra pessoa, exortar a pessoa, exortar outra vez. Na terceira se chama testemunho, não lembro exatamente, né? Tem uma explicação que o apóstolo lhe dá dessa questão de exortar. Aí havendo, né, eu não sei se é a segunda ou terceira com exortação, com testemunho, se a pessoa não ouve, aí você traz a exposição. Então assim, isso é algo que tem que ser aplicado. Se a pessoa não demonstrar arrependimento, fruto de arrependimento, tá? Que é para justamente servir como exemplo, tá? Então assim, por falta disso, você vê um monte de escândalos que, né, você pode, infelizmente, né, 2023, 2022 veio os escândalos que teve aí, por falta disso, por falta de seguir esse detalhe, essa ordenança bíblica que muita gente sabia, mas ignorava. E tem pessoas que elas podem até, né, no oculto ali, ou numa roda de amigos, sei lá, chegar alguma coisa até seu ouvido, comentar. Ela tem uma atitude matura, mas que não necessariamente ela tem que, né, ser afastada, mas ela tem que receber ele, olha, essa conduta, né, isso aí, né, não está correto, tá? Isso aí traz mau testemunho e tal, mesmo não sendo aquela coisa mega escandalosa, tá? Mas tem esse tipo de situação também, entendeu? Que é você chegar, dar aquele puxão de orelha, aquela coisa, ó, entendeu? Você não tem que esperar a coisa ser algo, pronto, tem que ser algo muito escandaloso para mim poder chegar e não, entendeu? Você tem que tratar já nos pequenos detalhes, tá? Obviamente você não vai tratar como é a medida se fosse uma coisa bem agravante, tá? Você não vai tratar da mesma medida, não vai aplicar a mesma correção, né? Mas você vai chamar atenção. Você vai trazer à tona aí para aquela pessoa que essa atitude não está correta e pronto. Isso você mesmo, tá? Pode fazer, mesmo você não fazendo parte da liderança, mas se for um amigo seu, algum irmão, né, da igreja, né, você pode fazer, entendeu? Então assim, teve vezes, tá, que eu fiz, mas eu realmente confesso que eu não fiz todas as vezes, tá? Tem aquela coisa de você não querer, né, parecer aquela pessoa que tá ali incomodando e tal, só fica, né, então assim, né, eu não queria, não quero ser aquela pessoa, né, que, mas tinha vezes que eu ia lá e deixava claro o que estava acontecendo, tá? Deixava claro a opinião correta, tá? Porque assim, cada um tem, tá? Por exemplo, né? Isso aqui são informações muito boas, graças a Deus eu consigo compartilhar, tá? Mas tem pessoas, e você, tá? Que vai ter situações que você vai conseguir trazer um ensinamento que eu não vou conseguir trazer, entendeu? Porque você, vamos lá, você é uma pessoa, né, que tem um zelo muito grande, você tem, né, uma paixão muito grande, tá, em ganhar almas, tá? Cara, isso é algo muito bonito. Como assim? Quer dizer que eu não tenho da forma que você tem, da intensidade? Não, tá? Por que não? Porque a gente consegue discernir. Eu sei que, ó, conta aqui nos, olha, fulano e fulano, esses aí, olha, eles, você vê que ele transparece aquela paixão, enquanto outros que também são pessoas de Deus, assim como eu, você não vê que a pessoa tem essa mesma intensidade, tá? Então assim, mas não é que a gente não se preocupe, só que nessa situação você está num aperfeiçoamento que eu e outros não estão, entendeu? Só que obviamente que isso não é o suficiente, porque tá, você tem isso, né, muito melhor que nós, mas aí você não consegue instruir a pessoa corretamente, ou seja, está faltando ensino, ou seja, por mais, né, que você tenha aquela vontade, aquele desejo, sabe, muito, né, sabe, você está muito ali, né, muito alinhado, muito mais
espiritual nessa questão, porém, você não consegue trazer um ensinamento correto para a pessoa se firmar na rocha, tá? Então, assim, é um trabalhando junto, um aprendendo com o outro. Opa, fulano, né, é uma inspiração. Olha como que fulano, ele é muito, ele tem aquela vibração, aquela alegria. Não tô falando, tá? Né, porque assim, não tô falando no sentido pentecostal, aquelas pessoas que ficam, né, vibrando muito e tal, né? Porque assim, tem gente que vai ter esse jeito, né, mas não necessariamente que ela tem lá, entendeu? Cheio de amor pelas almas, ou que ela não tenha, mas tem uns que você vê que é uma coisa, né, muito natural, muito sim, espiritual, que está muito crescido nela, tá? E vai ter outros que você vai ver que a pessoa tem um dom espiritual, um conhecimento da palavra, tá? Que eu posso dizer, né, que realmente, graças a Deus, Deus, né, me deu isso, tá? Não sei de tudo, tá? Mas, né, eu não posso, não vou mentir, entendeu? Então, assim, mas você vai aprendendo com o outro, puxa, né? Fulano, e sabe, eu fico feliz, puxa, olha como que fulano, né, ele tem, né, sabe, ele tem essa maturidade espiritual nessa área aqui, né? Mas você vai ver outras áreas, opa, essa área aqui, né, fulano é muito fraco, né? E eu, puxa, nessa área aqui, né, eu tô fraco, eu não tô aperfeiçoado, né? Então assim, a gente consegue perceber isso, entende? Então, servir de inspiração, tá? Não de inveja, tá? Tem que servir como inspiração, tá? Porque eu tô aqui pregando o evangelho, tá? Prego com meus familiares, prego aqui, né, em redes sociais, tá? Eu tenho muito amor pelas almas, só que eu realmente, né, eu não tenho aquele jeito muito, né, a pessoa vê, puxa, né, que tá transparecendo muito isso, na verdade. Mas assim, eu também não tenho que ficar explicando aqui, Deus sabe do meu coração, tá? Mas tem pessoas que você consegue perceber isso, tá? De uma forma, né, muito externada, que citei o exemplo de alguns aqui. Enquanto nessa mesma congregação, tem outros lá, puxa, não percebi isso, fulano, não percebi isso. Tem situação que até, puxa, fulano, que não é o pastor principal, tá muito mais espiritual nessa questão do que o pastor principal. Isso é algo normal, entendeu, né? Quer dizer que ele é melhor que o outro, tá? E quer dizer que ele, nessa questão espiritual, ele tá com um crescimento espiritual maior nessa questão, tá? Mas isso não é motivo, pronto. Então agora esse aí, né, tem que ser o pastor, e o outro que foi ungido por Deus, né? Deus escolheu errado, né? Será que foi isso? Não, né? Entende? Então a gente tem que perder o medo, não podemos ter o medo sabe, de crescimento, de aprender com o outro. A gente tem que aprender com os outros, entendeu? Tem que reconhecer, sabe? Tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho que, cara, por que você conheceu aquela pessoa, né? Por que você viu aquela situação, tá? É um aprendizado, entendeu? Você tem que aprender, tá? E aprendizado não é só aprender com o erro, né? Você tem que aprender com os acertos, principalmente com os acertos, né? Então assim, cara, eu tenho que me inspirar nisso, né? Você não pode criar uma barreira, né, por causa, né, porque fulano, né, discorda disso, porque fulano, sei lá o que, entendeu? E a gente não pode cair no erro da soberba, né? Tem pessoas aí, tá? Na internet, tá? Canal de YouTube, tá? Cristão, tá? Tem um que até não tem aquele foco, né, de ser um conteúdo, né, estereotipado como cristão, mas é cristão, tá? E ele, puxa, ele tem, sabe, um conhecimento, sabe, da palavra, tá? Sabe ensinar, ou seja, né, uns para apóstolos, outros para pastores, né, mestres, né, doutores. Então assim, você vê que ele tem, né, aquele dom aí de ensinar, de mestre, tá? Ele não é o nosso mestre, né, mas ele tem o dom ali de estar ensinando. Você vê, mas você vê que a pessoa é soberba, você vê claramente, ou seja, ela está exercendo o dom ali de ser mestre, porém a soberba está atrapalhando. Não vai frutificar como deveria por causa da soberba, tá? Por causa, sei lá, de contenda, inveja. Então assim, ela não vai entregar aquilo que Deus esperava, aquilo que Deus
Então, obviamente, a gente sabe que Deus, né, ele sabe de tudo, mas não vai entregar aquilo que Deus quer, né? Porque Deus, ele quer que a pessoa entregue o melhor. Então aquela pessoa não vai conseguir entregar o melhor, tá? Então tem aquela parábola lá, né? A parábola dos talentos, né? Então um multiplicou, aí tem, não lembro exatamente, mas tem essa parábola. Ou seja, por quê? Por que será? Porque tá andando muito na carne, tá? Tá faltando andar no espírito, tem conhecimento, sabe ensinar, mas tá ali com arrogância, tá? Ou uma situação que eu amo a luta, né, que eu enfrento, né? Graças a Deus não tô andando mais na carne, mas recentemente eu tava andando na carne. Não tava, tipo assim, tô vendo um monte de vídeo com lugar. Não tava. Tava aí me envolvendo com as mulheres fisicamente. Não tava, sabe? E tipo assim, mas eu tava na questão carnal. Tava pensando muito, né, nas coisas daqui, né, cobiçando muito aquela coisa de você olhar, né, já comete pecado você olhar e cobiçar, mesmo não estando acessando o site. Então assim, eu tava e não fluía, entendeu? Eu não tava fluindo. Eu queria gravar o conteúdo pro canal tal, e tava difícil, não tava fluindo. Mesmo tendo ali o conhecimento, sabe, mas não fluía, entendeu? Porque era uma questão espiritual. Eu não tava conseguindo ter acesso, né, àquilo que Deus colocava no meu espírito para falar, entendeu? Aí, através do arrependimento, né, dobro o joelho, oração, né, confissão de pecados, né, cair em si, edificação, né, dom de línguas, né? Então, assim, aí, rapidamente, tá? Eu voltei a andar no espírito e começa a fluir. E rapidamente começa a fluir, sabe? Então, eu consegui gravar, né, uma sequência de áudio hoje, né, que fazia tempo que eu não conseguia chegar nessa, sabe, as coisas fluindo mesmo, sabe, o raciocínio, o entendimento. Pô, você acha que isso aí é eu que faço? Pronto, é minha cabeça, minha inteligência, né? Eu falo, não, entendeu? Não, cara. É óbvio que eu sei que eu tô falando, né? Eu sei que tem o raciocínio, né? Mas é algo que é inspirado por Deus, é algo que Deus coloca no nosso espírito, tá? É algo que, entendeu? Então não tem glória nenhuma nisso, entendeu? Deus me usa, Deus usa vocês, né? Tem formas de Deus usar, né? Tem aquela que Deus vai lá, toma a pessoa mesmo, entendeu? Tem aquela que a pessoa tá ali, nem parece que Deus está usando, mas Deus está usando, né? Então assim, tem as formas, mas eu sei que o que eu tenho trazido aqui, tá? É algo que vem de mim mesmo, tá? Não sou eu que faço, não sou eu que aconteço, é misericórdia, longe de mim isso, tá? Mas eu consigo ver claramente que é uma frutificação de você andar no espírito. Então você percebe isso, você percebe que, né, tudo vai melhorando, o seu raciocínio, a sua forma de pensar, você fica menos carnal, até mesmo sua forma de agir, seus movimentos, tá? Sua fala também, tá? Eu sei que minha fala agora tá diferente também por causa da questão da gripe, tá? Mas não é só pela questão da gripe, eu percebo que é porque agora eu tô menos carnal, tá? Eu sei que tem a questão da gripe, não tô ignorando, mas eu tenho essa percepção, tá? Que ela tá diferente, mesmo se eu não tivesse com a gripe, ela estaria diferente, porque eu tô andando no espírito, tá? Então a gente percebe isso, tá? Então assim, o evangelho é algo muito bom, é transformador, entendeu? É um desafio, é desafiador, desafia você parar de andar na carne, desafia a você andar no espírito, ser guiado por Deus, tá? Então são vários desafios que eu tive, né? E assim, né? Óbvio que eu teria mais desafio, mas, né, ninguém gosta, pô, vou ter mais desafio, né? Mas, né, eu espero que, né, eu não esteja em situações. É óbvio que a gente sabe, né? Nós padecemos por amor a Cristo, então, né? Eu não sei exatamente, né? Será que, né, vou sofrer algum tipo de perseguição, né? Ter que fugir, viver desterrado, né? Ou será que Deus, né, ele vai me guardar durante 1260 dias, né? Eu vou glorificar Deus através do mártir, ou eu vou ser um daqueles sobreviventes que vai estar até o final aguardando ali a ressurreição dos outros irmãos e ser arrebatado junto? Não sei exatamente. O que importa é eu glorificar Deus, seja de que forma Deus escolheu para mim, eu perseverar até o fim
ganhar a coroa da vida. Então assim, pessoal, né? Fiquem todos com Deus, orem por mim, tá? E tem que orar por vocês também, tá bom? Graças a Deus. Amém. Em nome de Jesus, glórias a Deus, aleluia. Amém.